E a notícia é: tribunal equipara salário de filósofo e médicos que lecionam mesma disciplina. Esse caso é muito interessante, aconteceu em Curitiba, no Paraná. Ele era filósofo, professor de filosofia numa faculdade de medicina, só que ele ganhava menos que os seus colegas médicos. Inclusive, ele foi contratado antes que esses médicos, ele tinha mestrado e também tinha doutorado. Ele também participava do planejamento das ementas e módulos das aulas em conjunto com os médicos. Então, a faculdade, quando foi se defender no processo, disse o seguinte: a instituição justificou que os professores médicos merecem maior remuneração por serem mais valorizados no mercado, devido à maior dificuldade do curso de medicina, seu tempo de formação e o alto custo da mensalidade. Foi assim que a faculdade se defendeu no processo. Bom, o juiz, quando foi julgar a ação então do filósofo, julgou a O juiz julgou a ação procedente e tudo deu certo para o filósofo, ele conseguiu atingir ali o seu objetivo com o processo. O ponto para mim desse vídeo é esse comentário que eu estou destacando aqui para vocês. Um comentário que apareceu ali no vídeo e que eu falo muito disso aqui nesse canal, nesse perfil, sobre a conversa de boteco, sobre a maneira como no nosso dia a dia as conversas elas têm esse jeitão de boteco, em que não necessariamente é necessário seguir o fio do discurso. O comentário é: mas na real, hoje em dia, precisamos de filósofos ou de médicos? Neste tipo de conteúdo que eu apresentei no início, este comentário, obviamente, é provocativo. Obviamente, é um comentário provocativo. É um comentário que, perante uma vitória de um filósofo trabalhista, uma vitória trabalhista, propriamente trabalhista, ela visa rebaixar novamente o filósofo, rebaixar novamente a profissão ali de ser um professor de filosofia. Como se o recado fosse: você ganhou na justiça, mas você ainda assim é um merda. E eu retomo as conversas sobre o papo de boteco e a conversa reflexiva. É evidente que esse tipo de provocação ele serve muito bem numa conversa de boteco. Numa conversa de boteco, alguém que faz esse tipo de comentário dá uma mitada, dá uma lacrada e sai por cima e todo mundo dá risada e muito legal, muito da hora, beleza. Mas quando se tem interlocutores que não são botequeiros, a coisa muda. O que você precisa mais hoje, de filósofos ou de médicos? A gente acabou de sair de 4 anos de Bolsonaro. A gente tem uma porrada de negacionista no Brasil. Uma porrada de negacionista, inclusive, produzindo conteúdo no Brasil. Negacionista tanto das ciências biológicas, das ciências naturais e também das ciências humanas. Reproduzindo conteúdo que é meramente negacionista. Puramente conteúdo negacionista. A gente teve um presidente negacionista, inclusive. É nossa história. Perante este cenário, a gente precisa ou não de filósofo? Porque até mesmo a classe médica, em certa medida, se aliou ao presidente negacionista. Até mesmo a classe médica se aliou. A gente precisa ou não de filósofo? Eu acho que isso é uma questão que vale a pena refletir sobre. A gente precisa ou não de filosofia desde o ensino fundamental? A gente precisa ou não aprender a pensar desde o ensino fundamental? Porque para o senso comum, pensar não se difere muito do debate de boteco, do bate-boca para ver quem ganha. O senso comum, ele não necessariamente é reflexivo. Não necessariamente a reflexão faz parte do dia a dia. A reflexão é uma prática que precisa ser aprendida e praticada e reproduzida para se conseguir fazê-la constantemente. E não é uma prática nobre, difícil, é simplesmente uma prática que precisa ser aprendida. E a reflexão também é aquilo que no nível discursivo nos constitui enquanto sujeitos reflexivos. O Anthony Giddens fala sobre uma modernidade reflexiva, em que, num dado período da modernidade, existe uma mudança num certo paradigma do sujeito em que a reflexividade passa a se tornar um elemento comum. Anthony Giddens vai falar sobre reflexividade enquanto um momento de época em que, na pós-modernidade, ela carregando o seu próprio fim, necessariamente nos conduz a um novo começo. Em que, estando num fim, nos conduz à criação de um novo começo.
de uma certa contradição que existe em viver uma época que, ao mesmo tempo, parece ser o fim de uma era e o início de uma nova era. E a reflexividade, ela se situa justamente nesse contexto sócio-histórico-econômico em que surge uma necessidade de criação. E essa criação, e agora que eu estou usando de uma maneira mais vulgar, pede reflexão, pede uma tentativa de reflexão. É evidente que se trata de uma análise principalmente adequada aos países de capitalismo de primeiro mundo com capital socializado. Não necessariamente cabe em países de terceiro mundo explorados num sistema mundo colonialista. E talvez nesse sistema mundo colonialista, os países de terceiro mundo sejam aqueles justamente em que a reflexividade é negada para o seu próprio povo. Seja justamente neste sistema mundo, os países de terceiro mundo são aqueles em que os cidadãos existem para trabalhar, de certa forma, para servir os países de primeiro mundo. Buscar o ímpeto da reflexão no terceiro mundo, inevitavelmente, é buscar o ímpeto da transformação social e da ruptura com o primeiro mundo. E para existir esse ímpeto de transformação, é necessário a figura do filósofo revolucionário, do filósofo da transformação social. É necessário que exista essa pessoa, porque sem ela a gente continua vivendo igual cachorro do terceiro mundo. Tudo bem?